Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Líderes do Wellness. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo um propósito muito forte da GoGood, de trazer pessoas que estão no dia a dia, transformando organizações, transformando pessoas e conseguindo transformar também a sociedade por conta disso. Meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou fundador da GoGood, e a GoGood vem há 7 anos e meio, e eu não sei quando vocês estão vendo isso, então pode ser mais tempo aqui, mas há 7 anos e meio hoje, em setembro de 2023, ajudando empresas a transformarem a qualidade de vida, o bem-estar dos seus colaboradores através de um benefício que leva academias, psicólogos, nutricionistas, telemedicina, numa jornada completa de bem-estar para de fato materializar essa cultura de cuidado dentro das organizações. E a gente teve a ideia, um tempo atrás, de trazer para o dia a dia dessa discussão pessoas que estão fazendo a diferença no nesse mercado que está transformando tanto, que é o mercado de gestão de pessoas. A gente vê o quanto que tudo mudou, principalmente pós-pandemia, né, pessoal? A importância da gestão de pessoas, a importância da transformação das organizações a partir das pessoas. E a gente sente que toda discussão ela poderia ser mais de um ponto de vista estratégico. Como é que a gente pode desenvolver RHs ou times de gestão de pessoa e liderança deixando de fazer aquele famoso termo pejorativo de abraçar a árvore e fazer só porque é legal? Mas a gente vê que no dia a dia, quem faz a diferença de fato tem conseguido mostrar para as organizações que investir em pessoas não é abraçar a árvore, tem um resultado efetivo, tem uma relação ganha-ganha. E eu acredito particularmente muito no capitalismo consciente, né? Que empresas podem ser motores de transformação social super positiva, começando pelos seus colaboradores. E muito a partir dessa provocação que a gente quis trazer diversas pessoas que estão figurando nesse RH estratégico, que estão olhando para oportunidades de aumento de impacto e que estão no dia a dia, às vezes, não nos palcos, compartilhando as suas histórias e as suas vivências. E uma delas é a Ana, que está aqui com a gente, que eu tenho muita felicidade de receber nesse Líderes do Wellness, para compartilhar de uma jornada dentro da Zucchetti, mas não só na Zucchetti, que tem muita coisa legal para falar, um pouco da sua trajetória pessoal. Ana, seja super bem-vinda. Vai ser um prazer te conhecer. Se apresenta um pouco para o pessoal, conhecer um pouco da tua jornada e o que é a Zucchetti hoje. Sim, vamos lá. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Para mim é muito significativo isso, estar participando de um movimento como esses, porque está muito conectado com a minha missão de vida, com os meus valores pessoais e com a missão da Zucchetti e com os valores da Zucchetti também. Hoje, para mim, a minha missão de vida ela é despertar e produzir o melhor desempenho possível para as pessoas e para as organizações onde eu fizer parte, onde eu estiver inserida, e eu acredito muito que isso acontece a partir dos valores que a gente tem, né? E um dos meus valores principais aí é a vitalidade, é a energia. Isso a gente só conquista tendo saúde no sentido mais amplo do conceito, né? Que é o bem-estar físico, psicológico, bem-estar social também, né? E se você tiver tudo isso conectado com um propósito forte, o desempenho ele vai vir, né? Então é muito bacana estar falando sobre isso, né? E a Zucchetti, então, né? Como você me perguntou, a Zucchetti é uma empresa, uma multinacional italiana, a maior empresa de tecnologia da Itália. Ela está presente, ela tem sede em mais de 12 países e tem soluções de tecnologia presente em mais de 50 países. Então, ela é uma grande empresa que veio se instalar no Brasil há 12 anos. Ela existe há 44 anos na Itália e na Europa, né, de uma presença mais forte na Europa, e veio para o Brasil, então, há 12 anos, trabalhando com soluções, sistemas para indústrias, varejo, e trazendo tecnologia também, com um know-how aí muito grande da Zucchetti Internacional também. E eu, então, sou diretora de RH do grupo, aqui no Brasil, cuidando aí das nossas pessoas que ficam
aqui, que entregam aí a sua parte da sua vida, dos seus propósitos, dos seus objetivos nas nossas mãos para construirmos juntos aí uma trajetória bem bacana para as pessoas e para a Zucchetti também. E assim, falando dessa jornada, né, de uma história que começa na Itália e agora expande globalmente e está só expandindo também no Brasil, é legal você contextualizar um pouco dessa expansão no Brasil, né? Como que a Zucchetti cresce no Brasil. Já vou dar um spoiler aqui, que eu acho que é um tema que perpassa muito por essa questão de wellness, de qualidade de vida, de cultura, de gestão de pessoas, que é através de aquisição de empresas, né? Então hoje o grupo Zucchetti tem diversas empresas adquiridas, mas é legal você falar um pouco de nesses últimos anos, como é que vocês têm expandido, quantos colaboradores vocês têm, para dar um contexto geral, para a gente aprofundar um pouco nisso, pode ser? Legal. No mundo a gente tem em torno de 8 mil colaboradores e no Brasil nós estamos atualmente com 400 colaboradores. A Zucchetti, ela tem uma velocidade de crescimento muito agressiva, muito agressiva. Ela cresce tanto organicamente, né? Os próprios negócios, eles crescem, e ela cresce também muito por aquisições. Então, nos últimos 2 anos, foram 3 empresas adquiridas aqui no Brasil, né? Mais do que uma por ano, né? E ela tem alguns aspectos assim da cultura dela que são muito relevantes para que isso ocorra, né? Então, um dos princípios da Zucchetti é que não existe retirada de lucro. Os acionistas, né? Eles são hoje tem 2 filhos do fundador que tocam a empresa, e eles não fazem retirada de lucro, eles reinvestem todo o lucro, né? E esse reinvestir é reinvestir em aquisições, é reinvestir nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas, em pesquisa também, né? Então, isso é o ponto-chave que faz a empresa crescer numa velocidade muito, muito grande e sustenta, né? Sustenta várias iniciativas e toda a cultura também que está presente aqui no Brasil. E aqui eu acho que vou colocar um pouco de pimenta nesse molho aqui, porque uma das coisas que eu mais vejo que é um problema dos RHs quando trabalham com empresas adquiridas é justamente culturas entre a empresa adquirida e a nave-mãe, como a gente brincava offline aqui, né? Dessa empresa-mãe, que muitas vezes podem conversar ou não conversar. Né? Porque você está colocando um grupo de pessoas para dentro de uma organização que tem seus ritos, seus processos, a sua forma de pensar, e a convergência desses valores me parece um negócio determinante para o sucesso. Muitas vezes, mais do que o próprio fluxo de caixa descontado, que seria uma metodologia de valuation, acho que a gente não consegue colocar de uma forma tão direta a questão cultural, né, das pessoas que vão se tornar executivos dentro da companhia lá dentro. Enfim, isso aqui é sempre uma questão muito determinante. E conta um pouco, Ana, como é que vocês enxergam essa questão cultural dentro do processo de fusão e aquisição? Ela com certeza é mais importante que o fluxo de caixa, Bruno. Muitas vezes as empresas não se dão conta disso. E a gente, como né, já vem trabalhando com muitas aquisições, a gente já conseguiu aprender o quanto que ela é importante, aprender na pele, né? Então, hoje, as aquisições, elas não ocorrem se a gente não tiver culturas aderentes, porque tem muitos desafios, né? Depois que tu adquire a empresa, depois que todo mundo começa a ter que trabalhar junto, no mesmo propósito, com o mesmo foco, aí sim que aparecem as questões culturais. Né? Isso é depois de que você pagou a empresa, enfim, e ela vai influenciar pela vida toda, né, da empresa. Então, a Zucchetti hoje, eu como diretora de RH, eu participo do comitê de aquisições e a gente já na etapa inicial ali de roadshow,
antes mesmo da gente iniciar as negociações, a gente já faz uma avaliação focando 2 pontos muito importantes: cultura, então a aderência da cultura à nossa cultura, e obviamente a Zucchetti aprendeu que ela não vai impor a sua cultura, mas que precisa ter similaridade, e depois a gente ir construindo junto, né? E também as características dos sócios que irão permanecer no negócio, né? Então, a gente estuda muito essas principais lideranças que vão permanecer no negócio, porque a gente entende a relevância que eles têm, que as características, que o jeito de tocar o negócio, enfim, tem para a organização e para a cultura, né? Legal, e essa é uma história que para mim tem muito impacto, que é em qual momento que entra, né? Porque você falou de uma forma bem assertiva que antes mesmo do processo de engajamento, de compra, já existe a participação do RH, e acho isso um fator fundamental, né? Isso consegue demonstrar que vocês conseguiram construir um RH de relevância dentro da organização Zucchetti. Mostrar que, peraí, pessoal, não é depois que já assinou o MOU, né, que termos técnicos, tá, mas a proposta de aquisição da empresa efetivamente, depois a RH vem lá e se vira, né? Vocês conseguiram mostrar a relevância de participarem ativamente desse processo. E essa relevância dentro da Zucchetti, como é que foi construída essa relevância? Como é que vocês conseguiram fazer cavar esse assento estratégico dentro da companhia? É uma construção, né? Uma construção que se faz conjunta, porque também a gente acredita muito nisso, né? Ninguém faz nada sozinho. E quando tu falou também, né? Não é só o fato do RH estar no comitê, mas os próprios líderes, eles também já vão com essa mentalidade, entende? O próprio country manager, eu estou aí para reforçar isso, para fazer com que, de fato, garantir, né, esse foco nas pessoas. Mas as próprias lideranças também hoje já têm essa visão dessa relevância de olhar a cultura, de olhar pessoas, não só para o número e para o negócio. E, na verdade, foi essa conquista de um RH estratégico, ele veio primeiro de uma oportunidade, né? Então surgiu a oportunidade aí que foi cavada ainda na Compufor. Na verdade, foi cavada na Compufor, que é uma das empresas adquiridas pela Zucchetti do Brasil. Então, na época era o Wagner, era o CEO. Ele bateu no peito com o conselho que ele iria iniciar uma área de RH. E nisso eu sei que tinham pessoas também, ele poderia colocar um nível de supervisão, ele poderia colocar só analistas e ele poderia colocar um diretor de RH. E isso rolou assim, a gente ficou uns 2 meses. E não, você vem, eu quero ir, eu posso fazer o que você precisa. Não, mas a gente não pode pagar, enfim, até que ele entendeu, e eu sei que a discussão com a pessoa que estava fazendo aí o processo seletivo foi: você quer uma galinha ou você quer um pintinho? Bem desse jeito, eu sei que ela falou para ele, né? E ele falou, não, eu quero, e enfim, e daí abriu as portas e a gente fechou, e aí foi uma cadeira de direção mesmo. Então, no início ele tinha pensado uma cadeira de supervisão, e no final das contas virou uma cadeira de direção. Mas, do mesmo jeito que se criou, ela poderia ser extinta a qualquer momento, e a gente poderia também não fazer, de fato, um trabalho estratégico. E as coisas acabaram acontecendo. Foi muito desafio, né? Não foi fácil, não. Então, não adianta a gente olhar só para a parte bonita, mas deu certo. E aí é engraçado que logo que eu entrei, então as coisas começaram a fluir muito facilmente, porque apesar deles não ter muita estrutura de processos de RH, não tinha nada, na verdade, de cuidado, de gestão de pessoas, mas eles tinham uma alma boa em relação às pessoas, né?
essa alma era de uma alma de muita parceria, né? Que eu percebia que assim eles queriam fazer com que todo mundo ganhasse junto, né? Quando eles ganhavam dinheiro, eles queriam que as pessoas também ganhassem. Quando pegava firme, queria que todo mundo pegasse firme junto, queria ver o crescimento. Eles ficavam muito felizes quando as pessoas conquistavam patamares diferentes, enfim, né? Então, isso é cultura, né? Então, essa alma boa que tinha na empresa é uma cultura, um solo fértil, que a gente trazendo estrutura, as coisas facilmente aí fluíram e tornaram o trabalho muito, muito grandioso. Obviamente que isso era uma oportunidade, a criação dessa cadeira, mas ela só se consolidou com demonstração de resultado. Porque a gente entra e ainda os antigos sócios ainda vinham muito com uma visão de que não deu resultado por X tempo, tá fora, né? Então teve a oportunidade, mas teve que ter resultado. Então, o que consolidou, de fato, a existência de um RH estratégico foi ter atingido resultados, né? E foi muito top, porque o primeiro ano foi cheio de dificuldades, e logo no segundo ano, um pouquinho para frente, a gente conseguiu aquilo que todo gestor de RH quer, né? A gente conseguiu se certificar e conseguir uma premiação como a 13ª melhor empresa para se trabalhar do Brasil na GPTW. E nesse mesmo ano, a gente atingiu um resultado financeiro histórico para a CompuFor, que nunca se tinha atingido. Então, é tudo que a gente queria, né? É tudo que eu queria, né? Provar que cuidar de pessoas dá resultado, né? Que fazer gestão dá resultado. E também foi um trabalho que não foi só um trabalho de cuidar de gente isoladamente, mas foi um trabalho de cuidar do negócio também, né? Então, ali tivemos que juntos construir assim, e eles não sabiam nem o que era um conselho de administração, o que era uma gestão profissionalizada, o que era governança corporativa. Esses conceitos a gente teve que ir incluindo, que debatendo muito, e que começando a fazer, e aos poucos as coisas foram acontecendo, mas teve que ter muita visão de negócio, né? Então, o RH também participar do negócio, tanto proporcionando o desempenho que os sócios miravam e que para eles, né, era muito difícil. Você imagina, eles tinham uma empresa de 20, quase 25 anos, que sempre deu muito dinheiro para eles, sempre foi um negócio muito bom, que depois ele estava estagnando, começou a cair, e daí eles confiaram a empresa para uma equipe de gestores. Então, teve esse movimento de profissionalizar a equipe, de profissionalizar os processos de gestão também, né? Isso ainda na CompuFor, né? Isso ainda na CompuFor, né? E aí de trazer esse resultado. Então, quando a gente trouxe o resultado, daí consolidou. E aí foi engraçado que essa melhoria também de resultados permitiu que a CompuFor fosse vendida para a Zucchetti, né? E aí, quando estava na última reunião do conselho, foi engraçado que um dos sócios, que era o sócio que cuidava da parte de pessoas, porque ele era o diretor financeiro na época, né? Ele olhou para mim, se jogou assim na cadeira e falou: olha aqui, ó, Ana, eu não acreditava nesse negócio aí de gestão de pessoas. Vou te ser bem sincero, não acreditava nisso aí, mas paguei para ver, né? E tu me mostrou que dá certo. Eu não, né? Óbvio, essas foram as palavras dele, mas com certeza foi a equipe toda, né? E aí, agora tu entende, né? Que assim, então o que fez consolidar? Tem a questão da cultura, mas tem a questão de você agir estrategicamente, de você cuidar de negócio, né? Não só das pessoas, porque também aí quando tu cuida do negócio,
tu conquista mais capacidade financeira para poder continuar investindo nas pessoas, né? E vira um ciclo virtuoso. Então, tudo se torna muito mais fácil. Eu sempre tive como premissa, em cada lugar que eu entro, cuidar do desempenho financeiro, também participar disso, porque eu acho que a gente tem muito aprendizado para transmitir, para contribuir, e aí com isso te dá a chance de você poder fazer coisas diferentes para as pessoas, né? E alimentar todo esse ciclo. Então, isso é muito legal porque eu converso com vários RHs que buscam essa cadeira estratégica e quando você vai ver, grande parte da capacitação dessas pessoas ainda é em elementos técnicos de RH. O RH fica se retroalimentando em cima dos seus próprios conceitos. Então eu vou entender melhor sobre recrutamento e seleção, sobre treinamento e desenvolvimento. Tudo isso é verdade e é necessário que aconteça. Mas uma das coisas que se torna uma responsabilidade do RH nessa alçada é justamente conseguir falar de negócios. Conseguir agregar e falar a mesma língua das áreas de negócio que estão lá discutindo operacionalmente como é que eles podem ser mais eficientes, como é que a minha margem de contribuição pode ser melhor, como é que, enfim, como é que a minha expansão e a minha estratégia de crescimento pode ser mais efetiva, e entrar nisso não é trivial. Né, não é trivial e você traz isso de uma forma muito bacana, né? E como que foi para ti assim conseguir estudar e se desenvolver para falar de negócio com as áreas e agregar valor, né? Porque existem duas formas de você participar de assentos estratégicos. Uma sendo imposta dessa forma. Então, toda vez que for falar de tal coisa, tem que colocar a Ana aqui. Beleza. Dá para ser um top-downzão assim. Do outro lado, imagino que seja muito mais legal quando a área de negócio fala assim, cara, eu tô com um negócio aqui diferente para pensar. Eu quero que o RH participe. Ana, consegue estar aqui com a gente? Quando você é desejada a contribuir, imagino que isso seja muito mais muito mais bacana. Como é que tu conseguiu construir esse repertório e ser desejada na sala de decisão? Eu vejo que, assim, tem que ir construindo a tua carreira, né? Por isso que eu falo, não adianta criar a cadeira de RH e você não ter uma pessoa preparada para isso, né? Então, na verdade, quando eu assumi isso, eu já trabalhava com RH há mais de 16 anos, né? Então, trabalhar com RH, na verdade, é trabalhar com empresas. E fora disso, né, a minha visão sempre foi de pessoas dentro de organizações. Então, desde toda a minha formação, no primeiro ano da minha graduação, que eu sou psicóloga, no meu primeiro ano de graduação, eu entrei lá e eu queria ir para as empresas e não tinha como ir. Mas aí tudo bem, eu e uma amiga fundamos a consultoria júnior, né? Por que não? Ao mesmo tempo, esse gosto e essa habilidade também, porque a gente também tem que ter habilidade de comunicação, habilidade para se colocar, né, Bruno? Também não veio do nada, desde os meus 15 anos que eu ia para reuniões com meu pai, com outras empresas, conhecer outras empresas, visitar outras empresas, participar de reuniões com empresários, sempre ali no meu cantinho ouvindo, mas isso vai te desenvolvendo, né, de alguma maneira. Então, eu falo que tudo aquilo que você aprende, ele não vai ser jogado fora. Em algum momento você vai utilizar, né? Você tem que ir construindo um aprendizado, né? Eu acho que o foco é você ter claro onde você quer chegar, porque uma formação de psicologia não me colocaria ali, né? Agora, o que eu fiz em paralelo, o que eu nem tinha terminado a graduação ali, já tinha me inscrito no MBA, não sabia nem como ia pagar, mas essas coisas fazem a diferença, né? Super, super. Sim, tem várias formas, eu acredito que existam para esse desenvolvimento acontecer. Eu acho que a gente fala também com uma geração que tem muita pressa por crescimento, né? E que precisa ter consistência de crescimento. Uma história que acho que tem várias maneiras de entender mais do negócio, tem que ter hora de cadeira mesmo, né? Porque algumas coisas você ganha com o tempo e é importante ter isso também dentro dos pilares estratégicos de RH, entender treinamento e desenvolvimento, entender benefícios, como é que o DP funciona. Isso toma tempo.
Agora existem outras coisas, né? Você falou do MBA. O MBA eu acho que é uma baita prática. Segundo, eu vi a história de um diretor de RH que ele queria crescer e ele trabalhava em empresas de varejo. Ele começou a fazer especializações em varejo, que não tinha nada a ver com RH, mas que isso era super importante para ele ter capacidade de discussão daquele negócio que ele trabalhava, né? Então acho que esse é um ponto que passa a ser uma responsabilidade do RH, que quer ter uma alçada maior, também precisa ter um repertório maior para conseguir se aproximar e ser desejado das áreas, né? E aqui eu queria fazer um engate desse assunto, justamente com a questão da proposta de valor para o colaborador. Essa evolução que vocês vêm tendo ao longo do tempo tem muito de tentativa e erro, né, de experimentações. Então, muitas vezes pessoas saem da organização, pessoas extremamente competentes, imagino eu, né, saem da organização, isso vai identificando um pouco de valores, de cultura, e você vai consolidando um pouco de qualquer proposta de valor para que perfil de colaborador que vocês buscam. E isso é uma coisa que vocês têm muito sólido dentro da Zucchetti hoje, né? Acho que é legal tu trazer um pouco para as pessoas como é que vocês estruturaram e o que é essa proposta de valor para o colaborador, e aí falando de employer brand, né, de marca empregadora, como é que vocês estruturam isso hoje? Mais uma vez, né, Bruno, a questão da cultura é muito relevante. Então, primeiro, a gente tem uma cultura muito sólida, né? A gente tem uma cultura bem estruturada, clara, mas que ela não está só nos livros, nas paredes, ela é, de fato, vivenciada pelas pessoas, e isso que torna o employer branding significativo, né? E uma verdade, porque se você não tem maturidade de cultura, você não consegue entender a tua identidade, entender quem você é, entender qual é a tua proposta de valor, né? Então, e se você tem uma cultura também que está só no papel, mas que ela não está na prática, você vai vender algo para as pessoas que depois ela não vai ver e não vai se sustentar, né? Então, tudo passa por uma questão de cultura muito consciente, muito clara, muito forte, mas que também faz a gente, ao longo do tempo, ir entendendo quem nós somos de fato e escrever essa nossa proposta de valor, né? Então, hoje, a gente quer e a gente sabe que a Zucchetti é uma empresa, eu falo que não é uma empresa para todas as pessoas, mas que a gente precisa ser uma empresa para muitas pessoas, né? E não podemos ser uma empresa para poucas pessoas. E a gente não quer ser uma empresa em que as pessoas vão entrar aqui, ser massacradas ali no curto prazo e a gente vai tirar tudo delas e daqui a pouco, pronto, ela não serve mais para mim e ela não vai servir mais para nada, né? Na verdade. Pelo contrário, a gente fica feliz quando a gente constrói pessoas profissionais, né, que constroem uma vida junto com a Zucchetti, né? A gente tem muito orgulho de contar que a primeira funcionária da Zucchetti do mundo está lá ainda, e ela está lá ainda. Né? Então, a gente quer que essa relação seja sustentável, né? Então, a nossa proposta de valor, ela vem muito nesse sentido de um crescimento conjunto, né? Que seja bom para nós, que seja bom para o colaborador, que seja uma relação sustentável e duradoura, né? Então, por isso que a gente cuida do nosso colaborador, né? Por isso que a gente cuida aqui dos aspectos de saúde física, mental, espiritual, social. Por isso que a gente cuida para que os sonhos dele estejam sendo realizados, as metas do dia a dia estejam sendo realizadas, para que a gente tenha uma estrutura que faça com que ele se sinta bem, tenha descargas de emoções positivas, né? Ele sinta que o trabalho dele dá resultado, que aqui ele tem boas relações, para a gente trabalhar naqueles pilares que a gente sabe que, enquanto gestão de pessoas, veio vindo ao longo do tempo como importantes
e que a gente também considera, né? Então, fazer com que as pessoas tenham o seu sustento, mas que elas também encontrem felicidade e também vejam um significado em estar aqui, né? Seja o significado que seja mais individual, mas ele sempre tem relação com o teu trabalho, né? É muito difícil eu querer construir algo que não vai passar pelo meu trabalho, né? Então, dar esse significado, entender essa coerência é algo muito relevante para a gente. Então, a gente quer essa sustentabilidade, a gente quer essa relação de longo prazo, né? Essa que é um pouquinho da nossa proposta, né? Daquilo que a gente acredita. E eu acredito que quando a gente fala de marca empregadora, é muito importante a gente dizer o que é, para quem é, mas também é muito importante a gente entender para quem que não é. Né? Uhum. O que a gente tem a oferecer? Porque como você falou, né? Penso a mesma coisa. A GoGood eu quero que seja a melhor empresa para algumas pessoas. Infelizmente, não dá para ser a melhor empresa para todas as pessoas, porque você tem peculiaridades, você tem cultura, você tem tudo isso, né? E isso tem a ver com o que vocês têm a oferecer para que perfil de pessoa. Quando você fala de sustentabilidade, eu imagino que você está justamente não sei se opondo, mas aqui em tom de pergunta é justamente aquelas pessoas que buscam uma explosão e depois não conseguem ter consistência de desenvolvimento de carreira, então eu quero crescer muito rápido, e aí eu vou lá e me mato e eu não consigo, de alguma forma, sustentar tudo isso. É isso? O que é essa sustentabilidade? O que é esse crescimento sustentável de vocês? É bem isso, Bruno, acho que você leu muito, a gente até brinca, porque ao mesmo tempo tu tem que ter consciência disso, do que tu quer e do que tu não quer, porque tu tá entrevistando uma pessoa ali que aí ela te fala que ela quer crescer, quer em 2 anos ser o presidente da empresa, ela está entrando lá como, né, num cargo básico, e ela em 2 anos quer ser presidente da empresa e que te conta histórias que ela deu tudo de si, mas o importante é quanto que ela consegue manter isso, né? Então, só que quando tu tá entrevistando, tu acha super legal, tu fala, eu quero esse cara aqui para mim. Mas aí a gente vai conseguir sustentar. Então a gente tem claro isso, que quando vem uma pessoa que quer um crescimento muito rápido, a gente não vai conseguir oferecer. Ou que ela quer esse desempenho extraordinário, depois ela não vai conseguir manter esse nível de super-homem, né? A gente não consegue se manter no nível super-homem o tempo todo. Então a gente tem que encontrar ali a altitude cruzeiro, né? Para a gente navegar, né? E acho que isso também, fico pensando que essas características, elas são quase únicas para as pessoas que têm essa vontade e essa visão. Hoje, quando a gente vê o turnover médio em empresas de tecnologia, ele é super elevado. Né? Então, existem empresas, as próprias Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, teve um levantamento aí há alguns anos que mostrou que as pessoas estavam ficando na média 1 ano, 2 anos e saindo da companhia. E eu particularmente acho isso um desperdício para ambos os lados, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Porque a pessoa não consegue aprender tudo que ela poderia, e eu me coloco um pouco nessa escala no passado. Eu fui executivo antes de empreender, e eu era extremamente inquieto e ansioso. E eu via, olhando para trás, eu deixei de aproveitar coisas que eu poderia ter executado num nível maior. Porque tem coisa que você precisa de tempo de execução mesmo, né? E o meu desenvolvimento ficou limitado ao tempo que eu ocupei naquela cadeira. E depois eu fui promovido para outra coisa e eu não consegui entregar tanto. É claro que todo mundo quer ser promovido, né? Mas será Sim. que essa consistência ao longo do tempo, e quando eu olho agora 10 anos, 12 anos para frente, será que aquilo era tão importante, eu ganhar 3, 6 meses naquela promoção? Será que isso transformou a minha vida? Talvez não. E esse entendimento de consistência, de crescimento, de desenvolvimento, acho que tem muito a ver pelo fato de ser uma empresa europeia, né, já é um valor, né, arraigado dentro de uma sociedade diferente, e que muitas pessoas que tenham essa visão
de, poxa, eu quero um crescimento sustentável e construir uma longa jornada de impacto e aprendizado e desenvolvimento, podem encontrar na Zucchetti um lugar muito fértil para esse crescimento, né? Isso é bem peculiar, Bruno, porque realmente a gente vê a maior parte das multinacionais, elas são, né, multinacionais americanas que vêm numa cultura mais agressiva, e se você não quer se tornar o CEO da empresa, ou se você não quer uma cadeira diferente, você não serve para a organização. E a Zucchetti tem essa cultura europeia, né? Porque a cultura das empresas ela é influenciada pelo local onde ela é criada, que é muito de o emprego é para a vida, sabe? É bem forte, é bem forte. Tanto é que o berço da Zucchetti é numa cidadezinha da Itália, pequena, chamada Lodi. E, assim, ó, 60%, 70% da cidade trabalha para a Zucchetti. Então, como que tu não vai ter uma relação sustentável com as pessoas, sabe? E quando eu falo de relação sustentável, não é ficar passando a mão nas pessoas e mantendo pessoas de baixo desempenho por manter na empresa. Não, a gente mira em desempenho, sim. Mas aí tem a nossa tarefa de fazer as pessoas terem bom desempenho. E aí elas também vão se realizar, né? E aí nós também vamos nos realizar enquanto empresa. E aí essa história ali também se repete. Em Concórdia, nós temos... Então, foram adquiridas 3 empresas em Concórdia de tecnologia. Concórdia é uma cidade de 70 mil habitantes. A gente tem aqui dentro, a grande maioria dos funcionários do Brasil são de Concórdia, então quanto que é a relevância dessa empresa para a cidade, né? E aí vem todas as questões, assim, de responsabilidade social, de você sabe que se você mexe com uma pessoa, né, você está mexendo com muitas coisas na vida dela, na vida da família, na estrutura social e no mais, né? Não, e eu acho isso sensacional, assim, e essa provocação que a gente se faz no dia a dia, que marca empregadora é para quem você busca e para quem você não busca, e ter clareza sobre isso, sobre a tua proposta de valor. Proposta de valor para produto, para empresa e para colaborador é para saber qual que é teu grupo de pessoas que você quer encantar, que você é capaz de encantar e que faz sentido para você encantar. Né? Se a gente tentar vender esse caderno aqui que eu estou fazendo as minhas anotações para todas as pessoas, talvez não surta o efeito necessário. Tem uma pessoa lá que é aquela específica para isso. Eu acho isso muito legal. E a gente fala muito de wellness, de bem-estar aqui dentro da nossa websérie. Bom, como eu falei, eu faz 7 anos e meio que eu só falo disso. O pessoal não me aguenta mais ficar falando de bem-estar físico, mental das pessoas. E vocês chegaram num valor muito importante que é o bem-estar dos colaboradores. Você passou um pouco pelos motivos, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Por que isso é importante e como que vocês conseguem materializar essa cultura de cuidado com a saúde física, saúde mental, com o bem-estar dos colaboradores? Bom, Bruno, como eu te falei, ela está sedimentada nos valores da organização, né? Na cultura. Um dos nossos valores é o tamo junto. Tamo junto quer dizer que a gente quer construir coisas junto com as nossas pessoas, com os nossos colaboradores, com o nosso parceiro, né? A Zucchetti é uma empresa que não explora o seu parceiro, né? Ela vai tentar fazer um negócio bom, mas que seja bom de fato para os dois, né? E aí não tem como a gente não cuidar da pessoa como um todo, né? Então, por isso que eu te falei, foi fácil de trazer as ferramentas e de fazer aquilo fazer sentido. Coisas que talvez pode parecer que não tem muita relação, mas, por exemplo, um jeito que a gente tem de proporcionar saúde é a gente trabalhar a nossa liderança. Por quê? Né? Gestão de pessoas não é feita pelo RH, é feita pelo líder. O RH está ali para coordenar, para dar ferramenta, para fechar as coisas. Mas quem vai dar o bom dia pro cara que está chegando e que vai se sentir confiante e é o líder. Quem vai... As pessoas saem da empresa por causa do líder. Né? Hoje a gente sabe que o principal fator preditivo de bom desempenho das pessoas durante o dia de produtividade
é a primeira interação que ela tem com a sua liderança, né? Então, a gente tem que trabalhar esse líder, né, para que a gente garanta essa sustentabilidade. Então, trabalhar o desenvolvimento das nossas lideranças, trabalhar o desenvolvimento das nossas pessoas para que elas tenham as competências para conseguir ter sucesso, né, para conseguir ter um bom desempenho, né? Cuidar do desempenho, dar uma meta, que essa meta, garantir que essas metas sejam possíveis e dar condição das pessoas atingirem essa meta, né? Então, isso é muito claro, assim, nas altas lideranças, né? A gente fala, tá, nós vamos dar essa meta, e daí nós vamos fazer essa promoção, mas como que nós vamos fazer para eles conseguirem chegar lá? Né? Então, é um pensamento todo saudável, além de garantir as premissas básicas, né? Que a gente tem que garantir que essa pessoa esteja saudável aqui, né? Então, que ela consiga aqui, para ela conseguir estar aqui, se concentrar no teu trabalho, ela precisa ter um bem-estar na sua vida, uma harmonia na sua vida pessoal, né? Como é que ela vai estar aqui se concentrando no trabalho se passou a noite fechando pau com o marido, né? Com toda a energia aqui. Ai, mentira, isso não existe, né? Então, a gente proporcionar que as pessoas tenham condição, assim, de se cuidar, né? Isso envolve ali a capacidade dela poder fazer uma terapia, né? Como é que a gente quer que as pessoas estejam aqui se a gente não proporcionar primeiro que elas cuidem de si mesmo, da sua própria saúde? Então, a gente incentiva muito as práticas de bem-estar, né? Até agora, a gente não faz só a campanha do Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio, mas, na verdade, para nós, ela é uma campanha de bem-estar, né? Então, a gente passa esse mês fomentando práticas de bem-estar, né? Então, os colaboradores ganharam a massagem, estão ganhando dicas aí de como cuidar da própria saúde, né? Da própria saúde física. Então, a gente vê que a gente precisa proporcionar meios para que eles também se cuidem, né? Desde proporcionar uma carga horária adequada, né? Você proporcionar que eles tenham condição de buscar ajuda, né? De buscar ajuda psicológica, de ter tempo, de ter possibilidade financeira para fazer uma prática de um exercício, para cuidar da sua própria alimentação, né? Então, todas aquelas coisas que a gente sabe que vai influenciar no bem-estar dele, que vai influenciar no desempenho dele e que vai, no final das contas, fazer com que ele atinja os seus objetivos, tenha sucesso e a organização também vai ter, né? Então, a gente procura ajudar o colaborador no máximo que a gente pode para que ele tenha essa saúde nesse aspecto mais geral e para que ele atinja os seus objetivos por meio disso, né? Então, com o máximo de ferramentas que a gente puder suportar ele. Isso eu acho fenomenal, assim, porque para mim existem duas coisas que estão muito casadas quando a gente fala de bem-estar, que uma delas tem a ver com cultura e a outra tem a ver com acesso, né? E aqui eu vou explicar um pouco o que a gente vem trabalhando com diversas empresas. Quando você só trabalha o acesso e você traz um benefício, por exemplo, como o que a gente vem trabalhando, eu vou levar psicólogos, vou levar nutricionistas, vou levar academias para dentro de uma empresa que não tem a cultura do autocuidado, você vai fazer um negócio que é um problema que é para inglês ver. É para na carta oferta dizer que tem um benefício, que lá é legal e tudo mais. E tem diversos exemplos de empresas que têm cargas horárias assim absurdas. Eu até uso uma em palestra que foi um banco americano que foi assim, ó, divulgado em todos os lugares ali em 2021, que as pessoas trabalhavam assim até as 3 da manhã e tudo mais. E essa empresa tinha os melhores benefícios do mercado, né? Tinha lá, poxa, vale academia, psicólogo, não sei o quê, mas as pessoas não tinham nem tempo para usar esse negócio porque tinham que estar ali trabalhando dia após dia, sábado, domingo incluído. Então você tem acesso, mas você não tem cultura. Né? Do outro lado,
muitas empresas falam assim, não, aqui é um ambiente super bom para isso e tudo mais, mas você acaba tendo um problema. Então, vou dar um exemplo de algumas indústrias que a gente buscou apoiar. Se fala muito de saúde, que aqui é um ambiente que a gente quer ser um hub de saúde, que as pessoas sejam mais saudáveis e tudo mais, mas no fim do dia, aí tinha lá pessoas que tinham uma remuneração de um salário mínimo e que queriam fazer terapia. Fazer Uhum. terapia é caro. Uhum. E aí as pessoas não conseguiam ter acesso. Então, o líder poderia falar, pô, vocês têm que cuidar da saúde mental. E a resposta é, mas como, cara pálida? Eu tenho aqui um Uhum. monte de coisa para fazer, tenho contas para pagar e eu não consigo ter acesso. Então, eu acho que essa fusão dessas duas questões, e que você traz muito bem, né, elas são o catalisador da transformação. E aqui eu vou ser um pouco piegas e romântico, talvez, mas eu realmente acredito, Ana, que empresas podem ser um motor de transformação da saúde física e saúde mental da sociedade. Porque se a gente imaginar que mais de 50% das pessoas em idade produtiva estão empregadas no Brasil, tá? A gente está falando, e se as empresas forem motores de acesso à saúde física e saúde mental, no final do dia a gente vai ter uma sociedade mais saudável e mais feliz. Então, acho que está na nossa mão, como RH, como líderes, de fato, fazer uma transformação social tão impactante e que no fim do dia não só as pessoas vão estar mais saudáveis, como as empresas vão estar mais produtivas, porque é uma relação ganha-ganha, como a gente estava falando, a gente está mais competitivo como mercado e tudo Uhum. parte da idealização e da materialização dessa cultura do cuidado dentro das organizações, como você trouxe aqui alguns exemplos dentro da Zucchini, né? Eu acho que tem tanta coisa para a gente falar a partir disso, mas eu vejo que tem tantas provocações bacanas que tu já conseguiu trabalhar. Eu acho que cabe uma compilação, assim, Ana, pensando, olhando para frente, né? Talvez aqui uma síntese para a gente finalizar. O que tu acredita que é o futuro da Zucchini e onde que as pessoas vão estar contribuindo com isso? A Zucchini só existe por causa das pessoas, né? Nós somos, e ela acho que é mais forte isso numa empresa de tecnologia, né? Isso aqui não tem razão de existir se não for as pessoas, né? E o que eu vejo é essa área de cuidado de pessoas, ela é cada vez mais forte, porque as pessoas elas não querem mais serem exploradas, né? Elas querem construir junto. Então, eu vejo que hoje, né, está surgindo muito essas questões ali de algo muito novo, que nem tu trouxe, de employer branding, enfim, mas que no final das contas ela tem que ser sustentado por algo que tem que ser algo são os valores, são os princípios, né? Então eu acho que cada vez mais a gente vai estar pautado, as empresas vão precisar estar pautadas nesses princípios e nessa responsabilidade aí com o seu colaborador, com a sociedade como um todo, né? Um interesse genuíno por não estar só aí cuidando do seu negócio e de maneira inconsequente e passando por cima de tudo, né? Então, eu vejo muito foco nessa questão da sustentabilidade mesmo, de forma genuína, pautada em valores, pautada em princípios. Acho que não tem como dar errado. E é tão bom ver o crescimento de vocês e imaginar que vocês vão seguir crescendo, trazendo pessoas alinhadas ao negócio, com essa marca empregadora forte que vocês estão construindo e que para a gente aqui é uma oportunidade incrível assim, de estar junto com vocês, ouvindo, aprendendo com isso. Super obrigado, Ana. Eu acho que muita gente aqui saiu motivada, assim como eu, a olhar para dentro das suas organizações e pensar como é que a gente pode ser mais intencional na nossa marca empregadora, como é que a gente pode ter princípios, valores mais explícitos e aderentes com o público que a gente busca trazer e uma verdade muito grande também quanto cultura para amparar essas pessoas no dia a dia. Acho que isso nos mais de 40 anos da Zucchini trouxeram aqui nos mais de 10 anos da Zucchini no Brasil também, para que as pessoas se sentam embarcadas, valorizadas e que entendam que ali tem um espaço de crescimento sustentável
com impacto no negócio e com crescimento constante. Né? Eu aprendi demais, quero te agradecer demais e dizer que aqui todo o palco da GoGood está 100% disponível para vocês, para trazer essas ideias, para trazerem essas provocações, para que de fato a gente evolua como mercado, olhando para o bem-estar das pessoas e para a performance de uma forma conjunta. As coisas não são excludentes. Não é um Não, ou de outro. jeito nenhum, de jeito nenhum. É muito possível a gente construir um mercado saudável e produtivo e eficiente ao mesmo tempo. Acho que vocês são um super exemplo disso. Obrigado mesmo, Ana. Obrigada, Bruno. É muito bom também poder estar aqui trocando ideias com quem também reverbera, né? E também fomenta esses mesmos princípios que a gente fomenta enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto organização também, né? E eu vou expor uma coisa aqui que a gente falava no paralelo. A Ana acorda às 5h25 para fazer atividade física, 5h30 está atrasada. Então ela pratica os valores aqui que ela está trazendo, não é só da boca para fora mesmo, né? A gente tem que cuidar da nossa energia pessoal, do nosso equilíbrio, né? Ninguém vai cuidar tão bem da gente quanto nós mesmos, né? Então tem que partir da gente, né? A gente tem que estar inserido em ambientes que nos permitam, que nos incentivem, tem que estar dentro da gente também, né? É de dentro para fora. E com essa fala eu encerro aqui, pessoal, agradecendo demais a audiência de vocês. A gente vai estar sempre aqui para falar de bem-estar das pessoas. O Líderes do Wellness é realizado pela GoGood, mas em parceria com diversas pessoas que estão fazendo a diferença, que são líderes dentro das organizações que estão transformando negócios e pessoas e criando negócios e pessoas de sucesso. E acho que aqui a Ana trouxe muitos elementos, muitos insights que eu espero que vocês tenham conectado no dia a dia de vocês e que mude a rotina para melhor daqui para frente. Ana, super obrigado a todos que estão aqui nos assistindo também. Obrigada, Bruno. Até logo.